Aos 67 anos, Luiz mantém uma rotina ativa e a mente determinada. Pesquisador apaixonado por natureza, já enfrentou trilhas difíceis e caminhos duros, mas foi em 2023 que viveu o maior desafio, a descoberta de um nódulo no pescoço, o diagnóstico, linfoma, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. Fizemos todos os tipos de exames possíveis que poderiam gerar infecção. Eu não tinha nenhuma infecção. O infectologista me mandou para o médico do pescoço, que imediatamente decidiu fazer uma cirurgia para extrair um desses nódulos para fazer biópsia. E daí a médica me chamou. Quando ela teve o resultado, eu já percebi, porque ela me chamou, eu já percebi que eu tinha o câncer. Mesmo com um susto, Luiz enfrentou o tratamento e continuou seguindo uma rotina saudável com atividades físicas. Foi fundamental para a recuperação. A gente fica muito abatido e fraco durante a quimioterapia, mas eu não quis parar de correr. Então, assim, nos últimos dias do ciclo, eu tinha condições de correr, eu corria devagar, todo mundo falava, você é louco, tal, mas a minha médica, a doutora Carla, sempre falou, não, faz, e eu acho que isso me fazia muito bem. A história de Luiz não é a única. O linfoma é uma doença que atinge milhares de brasileiros. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, são cerca de 15 mil novos casos por ano. A doença se apresenta em diversos tipos, sendo os mais conhecidos o linfoma de Hodgkin e o de não Hodgkin. Os linfomas não Hodgkin, eles perfazem mais ou menos 85% dos linfomas. Os de Hodgkin se permanecem mais ou menos estáveis ao longo do tempo, mas os linfomas não Hodgkin, eles praticamente duplicaram nos últimos 20 anos. Não se sabe muito bem quais são os fatores que levaram a esse aumento importante dos linfomas não Hodgkin, mas existem algumas causas que podem aumentar o risco de ter alguma alteração no DNA das células do sistema linfático, né? Então, radiação ionizante, quimioterapia prévia, benzeno, que é uma substância química tóxica. Algumas infecções estão relacionadas a um aumento do risco de linfoma, como a infecção do HIV, do Epstein-Barr. Algumas bactérias podem estar associadas a linfoma. E para conscientizar sobre os sintomas e o diagnóstico precoce, foi criada a campanha Agosto Verde Claro. A meta é que, com mais informação, mais pessoas tomem conhecimento da doença e busquem apoio médico para fazer exames preventivos. Quanto antes for diagnosticado, mais são as chances de cura. Essa questão de diagnosticar precocemente é muito importante. E como é que você diagnostica o linfoma? Não dá para diagnosticar o linfoma somente olhando, o gânglio está inchado, é um linfoma. Não. Você precisa fazer uma biópsia, tirar um pedacinho do gânglio ou o gânglio inteiro e mandar para um estudo anatomopatológico no laboratório. Então, o diagnóstico do linfoma ele precisa de uma biópsia, tá? Porque outras doenças também aumentam os gânglios, né? Como tuberculose, por exemplo. Mas, então, para diagnosticar, você precisa fazer uma biópsia desse linfonodo. Ficar atento aos sinais é fundamental. Ínguas de crescimento rápido no pescoço, axilas ou virilha, febre persistente ao fim do dia, suores noturnos, perda de peso repentina, coceira na pele, falta de ar e dores no abdômen podem ser alertas. E é importante sinalizar que, em geral, esse inchaço das ínguas são indolores. O paciente tem um aumento do gânglio e ele não dói, mas ele persiste inchado, né, persiste aumentado e aquilo não melhora ao longo do tempo, diferente de um quadro infeccioso. O tratamento varia de acordo com o tipo de linfoma, mas uma coisa é certa, hábitos saudáveis fazem toda a diferença. Alimentação equilibrada, atividades físicas regulares e evitar o tabagismo podem ajudar e muito. Essa campanha é tão importante, por quê? Porque a maioria dos pacientes, poxa, eu faço tudo certo e mesmo assim isso pode acontecer. Por isso que é tão importante a população prestar atenção nos principais sinais e sintomas para, se tiver algum tipo de linfoma, diagnosticar precocemente e tratar, se for o caso, o mais rápido possível, porque isso faz diferença na sobrevida do paciente, na chance dele ficar curado. E lembra do Luiz que mostramos no começo da reportagem? Hoje, após meses de quimioterapia, ele está em fase de remissão da doença. Um exemplo de força e superação. Isso ajudou a construir uma pessoa mais forte. Assim, eu só tenho a agradecer às médicas, a todo mundo que me apoiou, minha família, né?